Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Baseando nesse texto bíblico, ainda que nós, ao lermos esses dois versículos de Mateus capítulo de número 28, não esteja escrito nas entrelinhas o que nós iremos falar aqui nesta noite, mas entendemos e percebemos que dentro das nuances do Evangelho de Cristo, podemos assim agregar aquilo que nós iremos pregar e iremos ministrar ao seu coração. Observando a fala de um homem chamado Lutero, o homem que foi o grande reformador, que chegou à frente da catedral lá em Portugal, e assim apregoou os 5 sola, dizendo: somente louvado seja o nome do Senhor a fé, somente louvado seja Deus a palavra, somente Cristo, somente a graça, e somente a Deus devemos da glória. Observamos que este homem chamado Lutero estava dentro realmente da igreja católica, estava lá como um homem dentro de um credo religioso, achando que ele sabia a verdade, e ele na verdade entendeu que não sabia de maneira nenhuma a verdade. Mas quando ele começa a ler a Bíblia, quando ele começa a estudar a palavra, ele passa a perceber e entender os 5 sola. Louvado seja Deus somente, louvado seja Deus a fé, somente a palavra, somente Cristo, somente a graça, e somente a Deus devemos da glória. A primeira coisa que Lutero fala diz somente a fé, e a Bíblia vai falar em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e também das coisas que não se vê. Se observarmos, está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, que é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus, ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Se nós formos observar em Marcos capítulo de número 16 e o versículo de número 15 vai dizer: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Aqui também está falando sobre a fé. Se você for observar Romanos capítulo de número 1, versículo de número 17, vai dizer que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então somente a fé, pela fé no nome de Jesus Cristo, conforme está escrito em Atos capítulo de número 3, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João subia às 3 horas da tarde para estar orando, a hora da oração. A Bíblia diz que ele encontra um moço na porta formosa do templo, que havia mais de 38 anos, 40 e poucos anos, ele estava lá pedindo esmola. A Bíblia diz que ele olha para o paralítico e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele levantou, andou e entrou no templo, dando glória a Deus, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega dentro do templo, as pessoas correm para perto dos apóstolos, olhando atônito para os apóstolos, sem saber o que tinha acontecido. O apóstolo Pedro abre a boca dizendo: porque vocês estão olhando para nós como se pela nossa própria virtude ou santidade pudéssemos fazer andar este homem, mas é pela fé no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que ele deu esta perfeita saúde
semelhante a este homem a qual vocês bem conheceis. Então é pela fé, louvado seja o nome do Senhor, é pela fé que você vai receber a salvação, é pela fé que você vai encontrar verdadeiramente o caminho para ser seguido. Mas a fé não é de muitos, a fé, louvado seja o nome do Senhor, não é de muitos, não porque Deus não queira que todos tenham fé, ao contrário, o Senhor quer que todos tenham fé, porém as pessoas endurecem o seu coração, para que assim a fé não seja gerada no seu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Está escrito em Romanos capítulo de número 8, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso Lutero se levanta dizendo que somente a fé, tem uma passagem bíblica que diz, louvado seja Deus, que pela fé nós somos salvos, pela fé nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Pela graça o homem é salvo, pela fé você será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Você nunca será salvo, você nunca será livre, você nunca será liberto se você não deixar a fé entrar no seu coração. A fé só entra no coração da humanidade quando a humanidade ouve a palavra de Deus. Quando a humanidade para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Eu nunca vi na história de sobre a terra dizer que por outros livros, por outros ensinos, a pessoa gerasse fé ou recebesse fé no seu coração. Somente pela Bíblia o homem recebe fé, no homem é gerada a fé, produzido a fé no homem, para que o homem possa entender, reconhecer que pode ser salvo e que pode ser perdoado de todos os seus pecados. Por isso Lutero, o grande reformador que estava dentro do catolicismo, se levantou e entendeu que ele não precisava de outra coisa a não ser da fé que estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você crê no nome de Jesus Cristo, ainda que você esteja morto, você vai viver. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Cristo está dizendo: ide, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que Lutero aqui está ensinando? Lutero está ensinando e está dizendo que para você ser salvo, você precisa ter fé, e a fé só pode entrar no seu coração quando você para ouvir a pregação genuína do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não precisa de quem já morreu para você entrar no céu. Você só precisa de Jesus Cristo Nazareno, porque ele morreu, mas ele ao terceiro dia ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai. É pela fé que você vai ser salvo, é pela fé que você vai ser liberto, é pela fé que você vai reconhecer que você precisa, louvado seja Deus, fazer aliança com Cristo. Não é por outra coisa, mas a fé só é gerada, produzida no coração das pessoas quando as pessoas ouvem a pregação da palavra. Quando você vê ouvir alguém, louvado seja Deus, falando mal daquele que prega o Evangelho, sai fora dele, se aparta dele. Sabe por quê? Porque ele não quer que você ouça a palavra, não ouça o Evangelho, para que a fé não entre no seu coração e você não seja salvo, e você não seja livre, e você não seja liberto. Então ouça a palavra de Deus, e talvez você nunca ouviu
alguém pregar a palavra do jeito que nós pregamos. Talvez você nunca ouviu alguém ensinar a palavra do jeito que nós ensinamos. Talvez você nunca ouviu alguém falar da palavra do jeito que nós falamos. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos, ensinamos e pregamos desse jeito, porque nós temos a certeza daquilo que nós estamos ensinando, daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos pregando. Nós temos a certeza. Por isso aqui estamos, e o próprio Cristo disse: ide por todas as nações, ensinando todas as coisas, ensinando todas as coisas. E nós estamos aqui pela palavra de Deus te ensinando que você precisa ter fé para ser salvo, precisa ter fé para ser liberto, precisa ter fé para ser alcançado pelo próprio Cristo. A segunda coisa é que Lutero assim pregou na porta da catedral em Roma, foi dizendo: somente a palavra, somente a palavra, somente a palavra, somente a palavra, somente a Bíblia, somente a Bíblia, somente a palavra, somente a Bíblia. Porque Lutero está dizendo, porque Lutero está dizendo somente a Bíblia, somente a palavra, porque a Bíblia está escrita na mesma em João 8,32. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante, infalível, palavra de Deus, a carta magna da igreja. Então Lutero tinha razão de se levantar e dizer: a partir de hoje eu não sigo mais esse credo que eu achava que iria me levar ao céu, porque eu percebo que eu estava errado. Somente a fé, somente a palavra. E se você for observar, pela palavra de Deus foi criado os céus e a terra, pela palavra de Deus passou a existir todas as coisas. A palavra é o próprio Cristo, e a Bíblia vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente a palavra. Aleluia. Você não vai encontrar outra palavra para mudar a sua história. Você não vai encontrar outra palavra que possa te libertar do álcool, te libertar da cachaça, te libertar desse mundo perverso, imundo, mundano. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a Bíblia, somente a palavra. Eu digo sempre: se você pegar a Bíblia, colocar debaixo da sua cabeça, no seu travesseiro, na sua cama, e mesmo que você não leia, a palavra vai começar a agir na sua vida. A palavra vai começar a mudar a sua história. Só em você pegar a Bíblia e colocar debaixo da sua cabeça, na sua cama, para dormir, você vai receber de Deus a mudança da sua vida, a mudança da sua história. Só em você carregar a Bíblia, mesmo você não lendo, a Bíblia vai fazer a mudança na sua vida, a mudança na sua história. A Bíblia diz em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidado tem nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica. A Bíblia diz em Salmo 1, versículo 2: antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia vai dizer em Salmo 119, versículo de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor vai dizer em Salmo 119, versículo de número 9, 10 e 11: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está diante de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos capítulo de número 10, versículo 8: louvado seja o nome do Senhor. A palavra está diante de ti, na tua boca, no teu coração. Se tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com o coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Louvado seja o nome de Jesus. Somente a fé, somente a palavra. Você precisa ter fé, você precisa ter a palavra. A Bíblia vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo saiu para pregar a palavra
palavra. Jesus saiu para ensinar a palavra. Não teve nenhum dos apóstolos de Cristo que não saísse para ensinar a palavra. A mesma coisa a igreja. Se você vai na igreja e a igreja não ensina a palavra, não pega a palavra do jeito que é, para mostrar para você que você precisa abandonar esse mundo de pecado, saia desta igreja, porque ela é conivente com Satanás, ela é conivente com o espírito das trevas. Porque quando Cristo veio aqui, ele veio para pregar o arrependimento. Ele veio mostrar que o homem precisava se arrepender para morar no reino dos céus, o aceitando como único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Lutero se levanta pela terceira vez e diz: louvado seja o nome do Senhor, somente Jesus, sola fide, sola filho, somente Jesus Cristo, o Nazareno. Você não precisa de nomes que já morreram e não ressuscitaram. A Bíblia não fala que Maria ressuscitou, a Bíblia não fala que Paulo ressuscitou, a Bíblia não fala que Tiago ressuscitou, a Bíblia não fala que Paulo ressuscitou, a Bíblia não fala que Pedro ressuscitou, a Bíblia não fala que Marcos ressuscitou, a Bíblia não fala que João ressuscitou, a Bíblia não fala que Lucas ressuscitou. Ao contrário, a Bíblia só fala que Jesus Cristo ressuscitou, somente ele ressuscitou. Lutero se levanta na grande catedral e apregou na porta da catedral, dizendo: somente Jesus, somente Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 4 versículo 2, louvado seja o nome do Senhor. Atos 4, 12 diz: porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Somente Jesus pode salvar, somente Jesus pode perdoar. Atos capítulo de número 2 versículo de número 38: arrependei-vos e sejam apagados os vossos pecados pelo nome de Jesus Cristo Nazareno. Somente o nome de Jesus, somente Cristo. Você precisa crer tão somente em Jesus Cristo o Nazareno. Lutero se levantou, o grande reformador, dizendo: louvado seja o nome do Senhor, somente a fé, somente a palavra, somente o Filho, somente Jesus Cristo o Nazareno. Porque foi ele que foi crucificado na cruz do Calvário e disse: está consumado, está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ninguém mais fez isso, ninguém mais foi levado à cruz do jeito que Jesus foi levado, e assim abriu a boca para dizer: está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Somente Jesus Cristo o Nazareno. Lutero tinha razão, Lutero tinha razão de dizer: somente a fé, somente a palavra, somente Jesus Cristo. Lutero levanta mais uma vez e aprega o quarto sola, dizendo: somente a graça, somente a graça. Louvado seja Deus. Tito capítulo 2 versículo de número 11, se não me falha a memória: porque Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor, porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Eu nunca vi dizer que existisse outra forma, outro meio para que assim os homens recebessem a salvação, a não ser pela graça. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos coisa alguma. Tem pessoas que acham que Deus é o nosso empregado, tem pessoas que acham que Deus é o nosso parceiro,
trapeceiro. Louvado seja Deus. Quando eu quiser qualquer coisa, Deus tem obrigação de fazer. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já fez o que tinha que fazer por cada um de nós. Enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus já fez. Louvado seja Deus. Muitos não acreditam em Deus, dizendo: se Deus existisse, não acontecia a morte. Se Deus existisse, não acontecia a morte. Se Deus existisse, as coisas não estavam desse jeito. Se Deus existisse, eu não era pobre. Se Deus existisse, eu não era desse jeito. Ao contrário, Deus existe e Deus nunca deixou de ser Deus. Deus existe, mas tudo quanto está acontecendo sobre a terra não é culpa de Deus, é culpa do homem. Foi o homem que escolheu andar na vida de pecado. Por causa de um homem só, a morte, o pecado passou a todos os homens. Por causa do pecado de Adão, nós recebemos esta situação. Não éramos para nós vivermos desse jeito que nós estamos vivendo. Não era para nós estarmos sofrendo do jeito que nós estamos sofrendo. Ao contrário, era para nós termos uma vida eterna. Não éramos para nós morrer, mas o pecado entrou no mundo e a morte também. Deus existe, porém o homem pecou. É por isso que tem toda essa situação contra as nossas vidas. Quinta e última coisa que Lutero se levanta, louvado seja o nome do Senhor, dizendo: somente a Deus devemos dar glória, somente a Deus devemos dar glória, somente a Deus devemos dar glória, somente a Deus devemos dar glória. Louvado seja o nome do Senhor. A quem você está dando glória, a quem você está adorando, a quem você está reverenciando, a quem você está se prostrando. Somente a Deus nós devemos dar glória. O diabo é tão sujo que tem enganado a humanidade. O diabo é tão ímpio que tem enganado a humanidade, para que a humanidade venha adorar a outros deuses, adorar até mesmo pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Se prostrar diante de pessoas como Maria. Se nós formos observar, louvado seja o nome do Senhor, Maria é do povo de Israel. Vou repetir: Maria é do povo de Israel. Vou repetir: Maria é do povo de Israel, desse povo chamado Israel que está tendo guerra contra, louvado seja Deus, o Hamás, porque o Hamás foi e cometeu um ato terrível na terra de Israel. E muitas pessoas adoram Maria e é contra Israel. Maria é israelita, Maria é de Israel. E se você observar, o povo de Israel não adora imagem de escultura. O povo de Israel não adora Senhor ninguém. O povo de Israel não se prostra à imagem feita por mão de homens. Deixa eu ler para você, meu lindo, minha linda, meu amado, minha amada, o que está escrito em Salmo de número 115. Diz a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das suas mãos, das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Som ao ubu sai da sua garganta. E o pior disso tudo é o versículo de número 8: tornem semelhantes a eles os que fazem, e todos os que nele confiam, e todos os que nele adoram. Tornem semelhante os que os fazem
os ídolos de barro, louvado seja Deus, se tornem como ele. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E todos os que confiam nele, as pessoas têm se tornado sim, louvado seja Deus, como imagem de escultura, os corações endurecidos, os corações distanciados da presença de Deus. Foi por isso que Lutero se levantou. Se você quer saber quem é Lutero, pergunte, louvado seja Deus, ao padre, que ele vai dizer quem é. Pergunte, louvado seja o nome do Senhor, quem é Lutero, porque Lutero se levantou dizendo: somente a fé, somente a palavra, somente Jesus Cristo, somente a graça e somente a Deus devemos dar glória. Você está dando glória a pessoas erradas, você está dando glória a nomes errados. Você precisa da glória somente a Deus, somente a Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo da verdade. Ah, pastor, você está pregando duro demais, mas é a Bíblia, meu lindo, é a Bíblia, minha linda, que está dizendo isso, e eu não posso negar o que está escrito na Bíblia. Se você não quiser aceitar a Bíblia, eu não posso dizer nada, mas eu não posso ser um covarde para chegar em praça pública e pregar uma palavra que eu queira só para você não ficar triste ou para você não ficar zangado comigo. Não, não. O próprio Jesus, as pessoas se levantaram para Marcos capítulo 3 e versículo de número 5. Os fariseus se aconselharam mutuamente com os herodianos para ver como matava Jesus, porque Jesus fazia maravilha, porque Jesus pregava o verdadeiro evangelho. Então não tem porquê eu ficar com medo de pregar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se eu não pregar este evangelho como Lutero pregou, eu tenho a certeza que eu vou prestar conta diante do meu Deus. Elebacaua, elebai, alavacobiaçá, delebiacominécia. Teve alguém que tentou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, me coibir e até me amedrontar, mas eu disse para ele: moço, se você é professor de matemática, português ou religião, eu não tenho como assim tentar dizer que você está mentindo, porque você sabe a matéria de matemática, de português, de história, sei lá o que, mas na Bíblia, para você se levantar contra mim e dizer que eu estou ensinando errado, você pelo menos tem que ter lido a Bíblia umas 10 vezes, pelo menos umas 10 vezes você tem que ter lido a Bíblia para tentar dizer que eu estou errado. Mas eu tenho a certeza que quem leu a Bíblia 10 vezes, louvado seja Deus, é crente e prega a palavra e anuncia o evangelho e mostra a verdade. Mas aqueles que não lê a Bíblia fica cocheando entre dois pensamentos, sem saber quem está falando a verdade ou sem saber quem está mentindo. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver que o pastor está falando a verdade, está anunciando a verdade, está pregando o que está escrito na Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus, o Nazareno. Que o amor de Deus esteja sobre a sua vida. Você que quer aceitar a Cristo aí na sua casa, que você possa colocar a mão do seu coração como sinal de que você está aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. O Senhor vai confirmar, vai te receber como filho, vai te receber como filha. A sua vida vai mudar diante dessa aliança que você vai fazer para a glória do Pai. Peço à igreja que se coloque de pé em nome de Jesus. Estaremos orando nessa noite pela tua vida, estaremos orando pela sua casa, estaremos orando pela sua família, estaremos orando pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelo esposo, pela esposa. Estaremos orando por essa rua uma vez mais, pedindo ao Senhor Jesus que entre em providência, soltando as almas para a glória, louvor e adoração do nome dele. Porque nessa rua, louvado seja o nome do Senhor, eu posso dizer que são crentes sim,
ainda que estejam fracos na fé, louvado seja Deus, eu posso dizer que são crentes, vão se firmar para a glória de Deus. Não adianta Satanás dizer que não são, porque são. Louvado seja Deus, irmão Luciano, a irmã Aparecida, a irmã Fabiana, o irmão Antônio Carlos, o irmão Henrique, a irmã Arleide, a irmã Nívia, são crentes sim, para a glória do Pai. Deus não perderá essas almas, louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário, vão se firmar, a maldição já caiu por terra, o Senhor Jesus já entrou na casa deles, o Senhor Jesus já entrou na vida deles, serão pregadores da palavra, serão ganhadores de alma, serão usados pelo Espírito Santo para profetizar e acontecer, para orar e a cura acontecer. Oh glória, oh glória, louvado seja Deus. Eu quero ver você, meu amigo, minha amiga, que também vai entrar nessa fileira para ser crente, para fazer parte deste evangelho. Aceita Cristo, coloca a mão no seu coração, não endureça. Louvado seja Deus. Hoje à tarde nós tivemos uma triste notícia de um certo moço que nós conhecemos ali na cidade de Santa Luz. Louvado seja Deus. De uma hora para outra estava bom, e assim aconteceu, ele tem um AVC, tem um derrame como muitos conhecem, e foi levado para o hospital em Feira de Santana. Louvado seja Deus. Quando a morte vem, ela vem dessa forma, ela não avisa. A pessoa está bem, a pessoa está boa, de repente as coisas começam a acontecer, morre de uma hora para outra, mas você tem que ter a certeza da salvação, a eternidade, aonde é que você vai passar. Se Jesus Cristo pedir a tua vida hoje, se Jesus Cristo pedir a tua vida hoje, aonde é que você vai passar a eternidade? Eis a questão. Louvado seja o nome do Senhor, porque a eternidade existe. Se você morrer, aleluia, passar dessa vida para o outro lado, quando você acordar, aonde é que você vai estar? Você precisa de Jesus, você precisa aceitar a Cristo. Não endureça o seu coração. Ah, pastor, deixe de ser chato, eu não quero ouvir esse negócio de aceitar